Um homem perfeitamente justo, moral, vivendo numa cidade injusta, ele certamente seria morto, crucificado, torturado. Sabe quem disse isso? Platão, no livro A República 2, antes de Cristo. Oiê, meu nome é Ludmila Cárdenas, eu compartilho com vocês ideias, questionamentos, livros que possam tornar a sua vida um pouco mais prática, trazendo uma filosofia para dentro dela. Eu já trouxe para vocês aqui em outros vídeos falando sobre os filósofos, os estoicos antigamente, eles já haviam pensado em coisas que deixavam a nossa vida um pouco desorganizada. Eles já haviam pensado há muito tempo antes sobre aquilo que adoece o ser humano. Sobre os excessos, sobre os vícios. E eles não chamavam isso de pecado, eles chamavam isso de desordem interna. Então, o Platão, ele acreditava que o mal não era desobedecer a Deus, mas sim viver uma vida sem um alinhamento interno. E aí no livro A República, o Glauco, ele queria pressionar, há uma conversa e o Glauco queria pressionar Sócrates. Então ele pergunta para Sócrates, as pessoas, elas são justas porque são justas por si mesmo, pela consequência, porque eu quero ser uma pessoa justa, ou porque ela pensa na consequência que vai parecer que ela foi justa? As pessoas, elas são justas porque ela acredita que a justiça é boa em si, ou porque ela pensa em alguma coisa só para se preocupar, sabe? E aí, nessa conversa, tudo é questionamento, tudo é questionável, até você chegar a um ponto onde vocês conseguem concretizar um questionamento, uma resposta, aquilo que você pensa. Então, o Glauco, ele foi em dois extremos. Ele começou a pensar sobre o homem injusto, mas com fama. Então, eles começaram a listar. O homem injusto com fama, ele é um manipulador, ele mente, ele gosta de poder e as pessoas batem palma para esse tipo de gente. Isso, Glauco, Sócrates e Platão trocando ideia. E aí no outro extremo a gente tem o homem justo com aparência de justiça. Ele certamente não busca fama, ele faz aquilo que ele tem que fazer de acordo com os seus próprios valores. Certamente vão taxar ele de louco, ele perderá os seus direitos e talvez crucificado, executado, calado. E aí depois dessa conversa entra Platão e ele disse, e ainda assim vale a pena ser justo? Será que a justiça, ainda assim, ela vale a pena? Olha que questionamento lindo do Platão, né? Você tá ali sendo justo, as pessoas tentando te calar, as pessoas tentando te abaixar, você tentando tirar os seus direitos, colocando mentira ali pra ninguém acreditar naquilo que você tá falando. Ainda assim, vale a pena ter justiça? Vale a pena ser uma pessoa justa? Ainda assim, ser acusado por injustiça, ainda assim vale a pena ser justo? E aí Platão pergunta e ainda ele responde, se ainda assim essa escolha, ser justo, faz bem para minha alma, então sim. Então ela é boa assim mesmo. Mas não por recompensa, mas é por aquilo que te engrandece. Há sentimento, há escolha, não há ego, porque você está pensando no próximo, você está pensando em si. Todas as vezes quando a gente joga uma pedrinha numa poça d'água, o que acontece? Ela se expande. Então, uma ação boa, cada ser humano que faz uma ação boa na sua vida, isso vai espalhar. A gente não precisa nem se preocupar com o que o outro faz, sabia? A gente tem que preocupar com a gente mesmo. Então, se eu estou sendo justa, independente do que as pessoas dizem que eu estou fazendo é injustiça, o que eu falo é errado, eu sei, porque isso está engrandecendo a minha alma. Então, a justiça ela é boa por si, porque ela engrandece a alma. E aí, nos dias de hoje, aliás, anos, séculos depois desses filósofos ter esse questionamento sobre o ser humano, tivemos um exemplo vivo, que foi Jesus Cristo, um homem
perfeito moralmente, vivendo numa sociedade injusta, onde ele foi morto e crucificado. E aí eu te pergunto, temos um exemplo a seguir. Eu tenho um objetivo na vida, eu quero chegar lá. Então, para eu chegar lá, eu preciso de um caminho. Qual caminho que eu uso? Os filósofos já fizeram uma lista das coisas para você evitar, porque essas coisas, esses excessos, esses vícios, ele te tira do caminho. Então, se você tem um objetivo, você quer chegar lá, você vai nos princípios de um modelo que você acha perfeito, moralmente perfeita. Então, você tem o caminho ali, você tem os questionamentos dos filósofos, você tem um exemplo vivo, um exemplo de quem a seguir, porque foi perfeitamente moral. E o que a gente tem nos dias de hoje? Umas ideologias que querem que você não acredite nesse caminho, porque esse caminho é bom, porque esse caminho é justo. Então temos ideologias que vão falar que a igreja é má, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a religião... Eu acredito assim que tudo em excesso, aquilo que te limita, realmente faz mal. Até porque a gente tem o exemplo dos filósofos, o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo de Deus, e ainda assim as pessoas estão perdidas. Porque há uma ideologia que vai fazer de tudo para você acreditar que o caminho de Deus, ele não é bom para você. Ele não é justo. Assim como Platão, Jesus Cristo já disse, se você é um ser humano perfeito, provavelmente o ser humano, um homem moralmente perfeito, vivendo numa cidade injusta, certamente eles serão morto e crucificado. Temos vários exemplos, vários exemplos. Seguir os princípios de Deus não te torna confortável, mas te torna alinhado com aquilo que é o seu objetivo, com aquilo que você, ser humano, que foi escolhido para estar aqui, para fazer, ajudar a humanidade em alguma coisa. Pode ser com o seu trabalho como dentista, pode ser o seu trabalho como caixa no supermercado, pode ser o seu trabalho como médico, pode ser o seu trabalho como mensageiro, entendeu? Então, você pode seguir esse caminho, sempre siga na justiça, naquilo que é justo, naquilo que é virtuoso, naquilo que vai te alinhar na vida para você chegar lá. E aí, nesse caminho, vai estar cheio de ideologias falando, a igreja é má. E Deus nem existe. Vão sempre colocar ideologias para você sair desse caminho. E para você seguir esse caminho, você não precisa ser religioso, você não precisa escolher nenhuma religião. É só seguir os princípios daquele modelo, daquele homem que foi perfeitamente moral, um ser humano que viveu, e é só isso, você não precisa ter religião, você só precisa ser justo. Isso daí é só o ser humano, pode ser porque a gente tem consciência, a gente consegue pensar antes de agir. Então o alinhamento, ele gera atrito. Ele gera atrito quando você vive com justiça, com responsabilidade. Não é nada fácil. Você acha que se você pede, Deus, eu quero justiça, ele vai pegar uma gotinha e colocar uma gotinha de justiça? Não, ele vai te dar situações para saber, um teste para saber se você realmente sabe ser justo. E não é nada fácil não, sempre vai ter um teste para você. A resistência, ela gera um obstáculo quando você quer... Porque se fosse tão fácil ser uma pessoa do bem e ter virtudes, princípios, acho que o mundo não estaria assim como está hoje, né? Então, tudo aquilo que requer cuidado, requer um molde, requer atenção, ela vai estar resistência. Tudo aquilo que for melhor para você vai gerar uma resistência, vai gerar um obstáculo. E quando gera um obstáculo, esse atrito, não é porque você está no erro, mas justamente é uma confirmação de que você saiu daquela lavagem cerebral, daquela coisa moral, sabe? Quando você consegue sair de uma situação e você olha para trás e fala, nossa, eu estava naquela situação. E reconhecer tá tudo bem, não é verdade? Reconhecer sempre, sem princípios. Uma vida sem princípios, tudo vira relativo. A vida com princípios
tudo se torna mais claro. Tudo se torna mais claro. Você saber... Primeiro, você também tem que saber aonde você está, aonde você quer ir. E aí, o caminho sempre escolhe as coisas boas. Responsabilidade, a justiça, a verdade. Caminhe na verdade. Não fique... alguém fala uma verdade, algo que você discorde e algo te incomoda, escuta, porque aquilo ali tem um aprendizado exatamente quando alguém fala uma coisa que você não concorda, mas te dá um faniquito aqui dentro, é a verdade querendo sair. Deus vai falar, você não pediu que você quer a verdade? Então tá aí a situação para você aprender a escutar e refletir. Não, as pessoas, quando elas lidam com essas situações em que a resistência, o obstáculo, ele vem, ela já quer fugir. Só que, meu amor, Deus não vai te dar uma situação, não vai pingar uma gotinha do amor aí no seu copo. Ele vai te dar a situação em que você vai aprender. Então a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar claro sobre aquilo que a gente quer. Eu quero que, independente, eu vou chegar lá, a minha marca vai ser uma das marcas conhecidas mundialmente do upcycling. Para chegar lá, eu tenho que ser justa comigo mesmo, eu tenho que ser justa com os meus amigos, porque esse é o meu sonho. Às vezes alguém tem um sonho parecido com o meu, a gente vai junto, porque até chegar lá, o meu caminho é diferente. O caminho da outra, até ela chegar lá, ter uma marca reconhecida mundialmente, também é um outro caminho, entendeu? Então aprendam. Todo ser humano que escolhe viver com princípios verdadeiros, ele vai enfrentar um obstáculo. Então a questão não é se você não vai encontrar resistência. A questão é se você não vai sair do seu caminho quando houver a resistência. Quando vê esse faniquito aqui dentro, alguém falando aquilo que eu não concordo, dá um faniquito à vontade de, vou ofender essa pessoa. Não ofende, a resistência está nascendo, ela quer sair. A verdade, ela quer entrar, você não buscou a verdade? Deixa ela sair, escuta. Ofender o outro é dizer que você não aguenta a verdade. Então o desafio é, não abandone seus princípios por causa de uma resistência. Agora eu tenho um exercício para vocês, para a gente questionar, entrar esse 2026 em tentarem ser um ser humano melhor. Então a primeira pergunta é, qual modelo de ser humano eu quero seguir como exemplo? Eu tenho a minha. Eu vou falar com vocês quem todos os dias eu pergunto, será que ela faria isso? Como ela pensa? O meu modelo é a professora Lucelena Galvão. Eu sou uma grande fã, acho que não existe nenhum vídeo dela que ela já postou, que eu não assistido. Mas ela é meu modelo. Às vezes eu estou numa situação que eu falo, o que a professora Lucelena faria nessa situação? Porque ela é meu modelo. E obviamente, né, Jesus, mas assim, meu modelo, eu tenho um objetivo, meus objetivos é sempre um pouquinho mais perto. Então, talvez quando eu já estiver lá no final da minha vida, eu já seja como Jesus Cristo. Então, a segunda pergunta é, quais princípios de Deus eu quero implementar nesse ano, na minha vida, como um hábito até adquiri-lo? Gente, que difícil essa palavra. Então, eu sou uma pessoa que eu busco a verdade, apenas a verdade. Eu amo a verdade. E a verdade já não me dói, porque eu já tornei um hábito de escutar aquilo que eu penso diferente, refletir e falar, é verdade, essa pessoa estava certa. Então eu quero a verdade. Quando algo me incomoda e aquele famoso faniquito, tipo, nossa, às vezes está rolando o feed. E acho que eu já te falei, já falei aqui em outros vídeos que uma vez eu vi uma menina que tinha um podcast e que eu comecei a ofender ela na minha cabeça, né? O que essa menina tá falando, não sei o quê. E depois eu pensei, por que eu tô ofendendo ela, nem conheço? Ah, tá, porque eu também quero criar um podcast. É porque eu também quero a coragem dela de vir aqui e falar. Então, depois que eu encarei essa verdade, tô aqui fazendo vídeos para vocês, para ajudar vocês. Então, a terceira pergunta é, onde na minha vida eu estou evitando esse princípio, não enfrentar um conflito? E é o que eu disse, é um exemplo agora que eu disse. Eu estava ofendendo mentalmente uma pessoa que tinha um podcast, mas na verdade eu me perguntei, por que eu estou ofendendo essa pessoa? Eu sou uma pessoa que quer a verdade, por que eu estou ofendendo essa pessoa? Porque ela tem coragem de vir aqui e falar. Ela não fica se questionando, não vou gravar não, porque as pessoas
vão falar isso, vão pensar isso de mim. Quem fazia isso era eu. Então a gente também tem que dar a cara a tapa, né? Então a última questão é: se eu realmente viver esse princípio, qual obstáculo eu terei? Eu, Ludmila, depois que eu comecei a postar no Instagram as coisas que eu realmente penso, família se foi, amigos se foram também. Só que ainda assim vale a pena ser justo? Sim. Com todo meu coração, ainda assim vale a pena ser justo e falar o que eu quero falar, tá bom? Eu espero que vocês tenham coragem de ser o que vocês são. E também entender, né, a gente que tem caráter, quem não, ter a coragem de cortar o laço dessa pessoa que só finge, que te apoia. Então aceite a verdade, aceite ser justa. Às vezes parece que não vale a pena, mas vale muito a pena ser justo, sabe por quê? Porque sua alma não adoece, você tá ali no caminho, você tá botando a cara a tapa, mas você tá fazendo o que Deus mandou você fazer. Eu sou ser humano, eu já sei quem eu sou, eu já sei onde eu quero chegar, e é isso. A vida é só sua, não deixa os outros falar, deixa os outros falar. Assim como Platão disse, o homem perfeito vivendo numa cidade onde as pessoas são injustas, certamente essa pessoa será morto, torturado e crucificado. Espero que vocês tenham gostado de hoje e deixa o like, compartilha o vídeo e um beijo.